Na Bíblia, inúmeras figuras exemplares demonstraram persistência e perseverança extraordinárias em sua fé e nas missões divinas que lhes foram confiadas. Noé é um exemplo notável de fé e obediência inabalável a Deus. Em uma época em que a humanidade estava corrompida e a maldade prevalecia, Deus decidiu enviar um dilúvio para purificar a terra. Ele escolheu Noé, um homem justo e íntegro, para construir uma arca e salvar sua família e os animais. Noé passou muitos anos, possivelmente décadas, construindo a arca conforme as instruções detalhadas de Deus, apesar do ceticismo e das zombarias constantes dos seus contemporâneos. Ele perseverou em sua tarefa monumental, confiando na promessa de Deus de que a chuva viria. Noé também demonstrou fé ao entrar na arca com sua família e os animais, confiando completamente em Deus para sua proteção. Após o dilúvio, ele ofereceu um sacrifício a Deus em agradecimento, e Deus estabeleceu um pacto com ele, simbolizado pelo arco-íris. A história de Noé é um testemunho poderoso de como a fé e a perseverança podem levar à salvação e à renovação. Abraão, considerado o pai da fé, exemplifica obediência e confiança total em Deus. Originalmente chamado Abrão, ele foi chamado por Deus para deixar sua terra natal, Ur dos Caldeus, e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Abraão obedeceu sem questionar, demonstrando uma fé extraordinária. Durante sua jornada, ele enfrentou muitos desafios, incluindo a fome, conflitos familiares e a infertilidade de sua esposa Sara. A promessa de Deus de fazer dele uma grande nação parecia cada vez mais improvável com o passar dos anos. No entanto, Abraão nunca perdeu a esperança. O momento culminante de sua fé foi quando Deus lhe pediu para sacrificar seu filho Isaque, o filho da promessa. Abraão obedeceu, confiando que Deus poderia ressuscitar Isaque se necessário. No último momento, um anjo impediu o sacrifício, e Deus providenciou um carneiro como substituto. Abraão é lembrado como um exemplo supremo de fé e perseverança, sendo abençoado com uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Jacó, neto de Abraão, é uma figura complexa que mostrou grande perseverança em sua vida. Desde o início, Jacó demonstrou um desejo intenso de receber a bênção de Deus, mesmo usando meios enganosos para obter a primogenitura de seu irmão Esaú. Após fugir para evitar a ira de Esaú, Jacó trabalhou para seu tio Labão, onde foi enganado várias vezes. Mesmo assim, ele perseverou trabalhando 14 anos para se casar com Raquel, seu grande amor. Jacó teve uma vida cheia de lutas, incluindo o episódio em que lutou com um anjo e foi abençoado, recebendo o nome Israel, que significa aquele que luta com Deus. Esta luta simboliza a luta espiritual e a perseverança de Jacó em buscar as bênçãos de Deus. Ao final de sua vida, Jacó voltou a Canaã e se reconciliou com Esaú, mostrando crescimento e maturidade espiritual. Jacó é lembrado por sua determinação e por ser o patriarca das 12 tribos de Israel. José, o filho favorito de Jacó, é um exemplo impressionante de resiliência e fé em circunstâncias adversas. Vendido como escravo por seus próprios irmãos invejosos, José foi levado ao Egito, onde inicialmente serviu na casa de Potifar. Mesmo como escravo, ele manteve sua integridade e fé em Deus, o que lhe rendeu favor e promoção. No entanto, foi falsamente acusado de assédio pela esposa de Potifar e lançado na prisão. Durante sua permanência na prisão, José interpretou sonhos de outros prisioneiros, o que eventualmente o levou a interpretar os sonhos do faraó. Impressionado pela interpretação e pela sabedoria de José, Faraó o nomeou governador do Egito, encarregado de preparar a nação para os anos de fome que viriam. Quando seus irmãos vieram ao Egito em busca de alimento, José revelou sua identidade e os perdoou, vendo a mão de Deus em toda a sua jornada. José é um exemplo notável de como a perseverança e a fé podem transformar as adversidades em oportunidades para realizar o propósito de Deus. Moisés é uma figura central no Antigo Testamento, conhecido por sua liderança e fé extraordinária. Nascido em um período em que o faraó havia ordenado a morte de todos os bebês hebreus do sexo masculino, Moisés foi salvo por sua mãe e adotado pela filha do faraó. Ele cresceu no palácio egípcio, mas sempre manteve uma conexão com seu povo hebreu. Após matar um egípcio que estava maltratando um hebreu, Moisés fugiu para o deserto de Midian, onde viveu por 40 anos como pastor. Deus chamou Moisés através de uma sarça ardente, instruindo-o a retornar ao Egito e libertar os israelitas da escravidão. Moisés relutou inicialmente, mas obedeceu. Ele confrontou Faraó repetidamente e conduziu os israelitas na fuga do Egito, atravessando o Mar Vermelho. Durante os 40 anos no deserto, Moisés enfrentou inúmeras dificuldades, incluindo
incluindo a rebelião do povo e a necessidade de prover por uma multidão. Apesar dos desafios, ele manteve sua fé em Deus e liderou o povo até a terra prometida. Moisés é lembrado por sua perseverança e fé, sendo um modelo de liderança divinamente guiada. Josué, sucessor de Moisés, é um exemplo brilhante de liderança e fé inabalável. Ele foi um dos 12 espias enviados a Canaã e, juntamente com Caleb, foi um dos 2 que trouxe um relatório positivo, acreditando na promessa de Deus de entregar a terra aos israelitas. Após a morte de Moisés, Josué foi escolhido para liderar os israelitas na conquista de Canaã. Uma das primeiras e mais famosas ações de Josué foi a Batalha de Jericó. Obedecendo às instruções divinas, Josué liderou o povo em uma marcha silenciosa ao redor da cidade durante 6 dias, e no 7º dia, após 7 voltas, os muros de Jericó caíram ao som de trombetas. Sua liderança durante a conquista de Canaã envolveu muitas batalhas e estratégias, mas ele sempre buscou a orientação de Deus. Josué também renovou a aliança entre Deus e o povo em várias ocasiões, incluindo a famosa declaração: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor", Josué 24:15. Ele é lembrado por sua fé, coragem e compromisso com Deus. Ana é um exemplo tocante de fé e perseverança na oração. Casada com Eucana, ela era estéril, o que era uma grande fonte de dor e vergonha na sociedade daquela época. Ana orou fervorosamente por um filho, suportando anos de provocação por parte de Penina, a outra esposa de Eucana. Sua devoção e tristeza eram tão intensas que, ao orar no templo, o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Ana explicou sua aflição, e Eli abençoou-a, pedindo que Deus atendesse seu pedido. Ana prometeu dedicar seu filho ao serviço de Deus se suas preces fossem atendidas. Deus ouviu suas orações, e Ana deu à luz Samuel, que se tornou um dos maiores profetas de Israel. Fiel à sua promessa, Ana levou Samuel ao templo e o entregou a Eli para ser criado como servo de Deus. Ana continuou a visitar Samuel anualmente, trazendo-lhe um novo manto a cada visita. Sua história é um poderoso testemunho do poder da oração perseverante e da fé inabalável nas promessas de Deus. Davi é uma das figuras mais complexas e admiradas da Bíblia, conhecido por sua coragem, fé e coração dedicado a Deus. Desde jovem, Davi mostrou uma fé extraordinária ao enfrentar o gigante filisteu Golias apenas com uma funda e 5 pedras, confiando totalmente em Deus para a vitória. Como rei de Israel, Davi enfrentou muitos desafios, incluindo perseguição por parte do rei Saul, várias guerras e conflitos internos, e pecados pessoais que trouxeram sérias consequências. No entanto, ele sempre voltou seu coração para Deus, buscando perdão e orientação. Os Salmos de Davi são expressões profundas de sua fé, lutas e confiança em Deus, refletindo sua perseverança espiritual. Mesmo nos momentos mais difíceis, como a morte de seu filho Absalão, Davi continuou a confiar em Deus. Ele é lembrado como um homem segundo o coração de Deus, por sua disposição de se arrepender e buscar a vontade divina. Davi deixou um legado duradouro como rei ideal de Israel e o ancestral do Messias prometido. Elias, um dos maiores profetas de Israel, é conhecido por sua fé ousada e por realizar milagres extraordinários. Ele surgiu em um período de grande apostasia, quando o culto a Baal, promovido pela rainha Jezabel e pelo rei Acabe, estava em ascensão. Elias, cujo nome significa "O Senhor é meu Deus", foi um fervoroso defensor da fé em Yahvé e confrontou corajosamente o sincretismo religioso e a idolatria de sua época. Uma das histórias mais emblemáticas de Elias é seu confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo, em um desafio para provar quem era o verdadeiro Deus. Elias propôs que tanto ele quanto os profetas de Baal preparassem um sacrifício e clamassem por fogo do céu para consumi-lo. Os profetas de Baal clamaram a seu Deus o dia inteiro sem sucesso. Quando chegou a vez de Elias, ele reparou o altar do Senhor que estava em ruínas, colocou o sacrifício sobre ele, e mandou encharcar tudo com água. Então Elias orou a Deus, e o Senhor enviou fogo do céu que consumiu o sacrifício, a madeira, as pedras e a água ao redor do altar. Este milagre dramático levou o povo a reconhecer que o Senhor é Deus. 1 Reis 18:39. Apesar dessa grande vitória, Elias enfrentou momentos de desânimo e perseguição. Após o incidente no Monte Carmelo, Jezabel jurou matá-lo, e Elias fugiu para o deserto, sentindo-se exausto e deprimido. Ele pediu a Deus que tirasse sua vida, mas Deus, em vez disso, enviou um anjo para alimentá-lo e fortalecê-lo. Elias viajou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, onde teve um encontro com Deus. No Monte Horebe, Deus falou com Elias não através de ventos fortes, terremotos ou fogo, mas em um sussurro tranquilo, mostrando-lhe que ele estava presente de maneira calma e constante.
Elias também realizou outros milagres notáveis, como a multiplicação da farinha e do azeite da viúva de Sarepta durante a fome, e a ressurreição do filho da viúva. Além disso, ele enfrentou Acabe novamente, profetizando a destruição da casa de Acabe devido à injustiça e idolatria do rei. A carreira profética de Elias terminou de maneira extraordinária quando ele foi levado ao céu em um redemoinho, acompanhado por uma carruagem de fogo, sem passar pela morte. 2 Reis 2:11. Elias deixou um legado duradouro, sendo lembrado não apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, onde ele aparece junto a Moisés na transfiguração de Jesus. Elias é um exemplo poderoso de fé corajosa e perseverança em meio à oposição intensa. Ele mostrou que a fidelidade a Deus pode levar a realizações extraordinárias e que mesmo os servos mais dedicados podem enfrentar momentos de fraqueza e desânimo, mas Deus sempre providencia força e renovação. Jó é um exemplo paradigmático de fé e perseverança em meio a sofrimento extremo. Descrito como um homem íntegro e temente a Deus, Jó era extremamente rico e abençoado com uma grande família. No entanto, em um teste de sua fidelidade, Deus permitiu que Satanás tirasse todas as suas posses, matasse seus filhos e atacasse sua saúde. Jó perdeu tudo em um curto espaço de tempo e foi atingido por dolorosas feridas. Apesar de sua esposa sugerir que ele amaldiçoasse Deus e morresse, Jó permaneceu firme em sua fé, afirmando: "O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Seus amigos, que inicialmente vieram para confortá-lo, acabaram acusando de pecado oculto como a causa de seu sofrimento. Jó, apesar de sua angústia e questionamentos a Deus, nunca renunciou sua fé. Ele manteve sua integridade e buscou respostas diretamente de Deus. No final, Deus respondeu a Jó, não explicando o sofrimento, mas revelando sua grandeza e soberania. Deus restaurou a prosperidade de Jó, dando-lhe o dobro do que tinha antes. A história de Jó é uma poderosa narrativa sobre a persistência na fé mesmo quando as circunstâncias são incompreensíveis e dolorosas. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, é um exemplo de perseverança em meio à rejeição e sofrimento contínuo. Chamado por Deus ainda jovem, Jeremias foi designado para profetizar ao reino de Judá durante seus últimos dias antes do exílio babilônico. Ele enfrentou uma oposição intensa e foi rejeitado por seu próprio povo, que se recusou a ouvir suas mensagens de advertência sobre a iminente destruição de Jerusalém devido à desobediência a Deus. Jeremias foi preso, colocado em um poço lamacento e constantemente ridicularizado. Apesar de suas próprias dúvidas e profunda tristeza, ele continuou a proclamar fielmente a palavra de Deus, muitas vezes em lágrimas. Ele escreveu o livro de Lamentações, expressando a dor do povo e sua própria dor pela destruição de Jerusalém, mas também sua esperança na misericórdia de Deus. Jeremias mostrou uma dedicação inabalável à sua missão, confiando que Deus estava no controle, mesmo quando suas mensagens não eram bem-vindas. Sua vida é um testemunho de como a fé perseverante pode sustentar uma pessoa através de adversidades constantes e sofrimento pessoal. O apóstolo Paulo, anteriormente conhecido como Saulo de Tarso, é uma figura central no Novo Testamento, conhecida por sua transformação radical e dedicação implacável ao Evangelho. Inicialmente, Paulo era um perseguidor zeloso dos cristãos, mas teve uma conversão dramática quando Cristo lhe apareceu no caminho para Damasco. A partir desse momento, Paulo se tornou um fervoroso pregador do Evangelho, enfrentando inúmeras adversidades. Ele foi preso várias vezes, espancado, apedrejado, naufragado e constantemente ameaçado de morte. Além das dificuldades físicas, Paulo também enfrentou a dor emocional de divisões na igreja e a preocupação constante com as igrejas que ele plantou. Apesar de todas essas provações, Paulo nunca vacilou em sua missão. Ele escreveu muitas cartas às igrejas, que compõem grande parte do Novo Testamento, encorajando os cristãos a perseverar na fé. Em suas epístolas, Paulo frequentemente falou sobre se gloriar nas fraquezas, porque o poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Ele completou sua corrida, mantendo a fé até o fim, mesmo quando sabia que sua execução estava próxima. Paulo é um exemplo extraordinário de como a fé e a perseverança podem transformar uma vida e impactar o mundo de maneira duradoura.